se finge de morta aqui em Santa Catarina para fugir do homem que estava ali, pronto para tirar a vida dela. São os dois principais fatos que eu mostro para você. Primeiro, a tentativa de assalto contra duas jovens. A segunda imagem já está na sua tela. A segunda grande imagem do dia já está na sua tela, que é essa tentativa de homicídio. A mulher se finge de morta. Vem comigo que eu vou contar todos os detalhes desta impressionante história para você agora aqui no SBT. Me traz a imagem pro telão, por gentileza, dona Cris. O que aconteceu? Ela conhecia o jovem. São amigos. Ela já conhecia o homem, que foi preso por tentativa de homicídio nesse caso aqui. O carro, você percebe, os dois estacionados num local ermo, às margens de uma rodovia. Tem mato, tem capim, tá escuro ao fundo, ou seja, os dois estacionaram o carro ali com o objetivo de não serem identificados. Nesse momento, o homem pega a jovem desacordada e coloca dentro do carro dela. Agora, detalhes da investigação mostram que este homem teria aplicado um mata-leão na jovem. Ela fingiu que estava morta para dar no pé. Não é caso de cinema? Aconteceu aqui em Santa Catarina. E poderia ter terminado numa grande tragédia, porque a investigação é por tentativa de homicídio. Deixa eu trazer o PC para essa conversa que tem todos os detalhes e vai explicar para a gente como a investigação avança lá na região de Blumenau. PC, uma história de cinema, de novela, que poderia ter terminado numa grande tragédia. Primeiro, como é que está essa jovem? Como é que está essa mulher? E detalhes desta relação que por pouco não terminou com morte aí na região. Bom dia para você. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos. É o caso da mulher que precisou, sim, se fingir de morta para ter uma chance de sobreviver. E a estratégia de Amanda Machado, veterinária de 29 anos, estratégia para tentar enganar o agressor e escapar da morte, deu certo. Eu vou chamar agora essas imagens, a gente tem imagens para mostrar aí da noite do crime, da tentativa de feminicídio, que é como o caso está sendo tratado pela Polícia Civil aqui em Blumenau. É a noite da tentativa do crime na última segunda-feira. As imagens são de vídeo monitoramento, mostram os dois carros estacionados, o do agressor e o da vítima. O da vítima é o carro branco. Ele aparece ao lado de fora do carro dela, ao lado do carro dela. Nesse momento aí, ela já tinha sido brutalmente espancada. Estava desacordada, foi colocada no banco do passageiro do próprio carro pelo agressor. A ideia do homem era levar o corpo dela para ser enterrado em um local que ele ainda não tinha definido, segundo o delegado responsável pela investigação. E aí, foi neste momento, quando ela estava dentro do carro, que ela recobrou a consciência e aí se fingiu de morta para enganar o agressor. Esperou ele se afastar do carro para acionar as travas das portas do veículo, ligou o carro e em seguida fugiu até conseguir pedir socorro. A imagem ainda mostra o seguinte: ela sai no carro branco, de cor branca, e em seguida o agressor sai com o automóvel dele, um Fox vermelho, e ele inicia uma perseguição. A vítima conseguiu chegar até a casa dos pais, lá na região do Texto Salto, onde pediu por socorro. Ela chegou em casa, Fernando, com o rosto desfigurado, resultado da violência que sofreu. Ela apanhou tanto que foi parar no hospital, resultado da violência, dos socos e dos pontapés que levou. Amanda teve o nariz quebrado e sofreu ainda múltiplas fraturas nos ossos da face. Ela segue internada e vai precisar de uma cirurgia de reconstrução facial. Já o agressor, a gente tem imagens agora para mostrar, outras imagens, peço a gentileza da nossa produção para mostrar. O agressor que fugiu na noite de segunda-feira foi preso no início da noite de ontem. A gente tem as imagens agora do momento da prisão. Ele foi preso na BR-101, em Balneário Pissarras, litoral norte aqui de Santa Catarina,
A prisão dele ocorreu 48 horas depois da tentativa de feminicídio. O agressor de 56 anos ficou viúvo recentemente, era amigo da vítima e a convidou para um jantar na noite da última segunda-feira. Depois do encontro, porém, na hora em que foi se despedir, a mulher foi surpreendida, foi atacada, sofreu um golpe chamado mata-leão, sim, e em seguida foi brutalmente espancada, socos, pontapés, foi estrangulada com uma corda também e chegou a desmaiar. Assim que foi preso, o homem confessou o crime e ele contou ao delegado responsável pela investigação, Bruno Fernando, que eles viviam um relacionamento há 5 anos. A vítima nega. Ele marcou um encontro para cobrar dela explicações sobre por que a mulher teria ido à praia no final de semana. Ele estava desconfiado. E aí, lá durante a conversa, ele desconfiou que a mulher estava mentindo, perdeu a cabeça e passou a espancá-la, agredi-la violentamente. A Polícia Civil já pediu autorização à Justiça para analisar, periciar o celular do agressor para saber se ele fala a verdade ou não sobre o relacionamento. A mulher nega, disse que eles eram apenas amigos, ela segue internada e ele está preso, já está no presídio regional de Blumenau. A prisão foi decretada, é uma prisão preventiva e as investigações prosseguem, Fernando. Mais um caso brutal de violência contra a mulher aqui na cidade. A cidade, como nós já destacamos recentemente aqui no SCC Meio-Dia, tem mais de 1.300 medidas protetivas contra mulheres que vivem em situação de risco, que vivem ameaças e que já sofreram violência doméstica aqui em Blumenau. Medidas protetivas, o número de medidas protetivas em Blumenau aumentou 44% em 2024 e são mais de 720 botões de pânicos acionados por aqui, que é uma outra medida protetiva também. Nós vamos seguir acompanhando o caso e eu volto agora com você, Fernando Machado. Desesperador, não consigo nem imaginar o que passou pela cabeça desta jovem no momento em que estava sendo espancada e ali prestes a morrer. Tinha uma saída, se fingir de morta, trancar o carro por dentro e escapar. Conseguiu. Mas que esse criminoso agora não escape da mesma forma da polícia, da investigação, da punição e da prisão. Diga, PC. Se a gente tiver tempo, se tiver condições, a gente tem a fala do delegado também, o delegado responsável pela investigação pode trazer mais detalhes aqui no SCC Meio-Dia, Fernando. O responsável pela investigação continua comigo no link, meu caro PC. Eu tenho o delegado já no ponto para que o pessoal de casa acompanhe todos os detalhes desta investigação de um caso que choca Santa Catarina. A jovem precisa reagir a uma tentativa de feminicídio se fingindo de morta. Deixa eu ver, o delegado pode soltar. Ela fala que foi ao encontro dele, que ele ofereceu, acho que era sushi, a comida. Eles comeram, eles encontraram com os 2 veículos, cada um foi com o seu, num terreno que é próximo de um supermercado. E como o veículo dela tinha várias coisas de trabalho, ela foi no veículo dele, eles jantaram, ficaram conversando, inclusive falando da esposa, né, que faleceu, da esposa do suspeito, que ela também era amiga, que considerava ela como uma filha. E, em determinado momento, ele questiona ela por que ela foi na praia. Ela estranhou a pergunta, ela negou a ele que tenha ido, que tivesse ido. E, inesperadamente, ele dá um mata-leão nela e começa a agredir. Ela fala que aí ela apaga, né, ela perde a consciência. Uma hora, quando ela volta a consciência, ela já estava numa região de mata. E ele chutando, dando pontapés na região da face e socos. Então, nesses flashes que ela recorda, ela então decidiu, né, quando ela recordou a consciência ali, ela decidiu por fingir de morta. E nesse momento ele pega ela no colo e coloca ela dentro do veículo dela, né? Então ela notou isso e aí ela se aproveitou do momento que ele sai do veículo, que ele não conseguia afastar o banco para ele poder entrar, porque ela é uma pessoa de baixa estatura e havia vários materiais dela dentro do carro, conforme eu já disse. Quando ele sai do veículo, ela consegue travar as portas
e assim consegue fugir. Aí o delegado responsável pela investigação no caso da jovem que se fingiu de morta aqui em Santa Catarina para fugir de uma tentativa de feminicídio. Agora, a segunda grande imagem do dia.